Tudo bem com você? O Excel combina duas capacidades importantes: armazenar informações e fazer cálculos. Neste vídeo vou explicar os cálculos, como fazer fórmulas corretas, usar funções e no final como conferir se o Excel está calculando as fórmulas da maneira que você imaginou. Vamos revisar um pouco de aritmética para simplificar e deixar suas fórmulas corretas. E no final do vídeo, uma ferramenta especial para conferir as suas fórmulas. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com esse material. Ao resolver uma fórmula, o Excel usa as regras da aritmética para determinar a ordem dos cálculos. As imagens a seguir resumem a regra. As fórmulas são resolvidas na ordem da leitura, isso é, da esquerda para a direita, observando as próximas regras. Resolver primeiro os cálculos entre parênteses. Se tiver mais que um par de parênteses, resolver os parênteses internos antes. As potenciações e radiciações são resolvidas antes das demais operações. Lembrando, no Excel, o acento circunflexo indica potenciação. Depois vem as multiplicações e divisões, dentro da esquerda para a direita. O operador de multiplicação é o asterisco e de divisão é a barra. Por fim, são calculados as somas e as subtrações. Vamos ver isso com alguns exemplos. 2 mais 3 vezes 5. Primeiro, o Excel vai calcular 3 vezes 5, o resultado vai ser 15. Aí ele vai fazer 2 mais 15, 17. Aqui uma diferença, 2 mais 3 entre parênteses vezes o 5. O Excel vai primeiro resolver o parênteses, 2 mais 3, que o resultado é 5. Esse resultado, 5 vezes o 5, total 25. Aqui temos 1 mais 2 elevado à terceira. Primeiro fazemos a potenciação. 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, vai resultar em 8. Depois o Excel calcula 1 mais 8 igual a 9. Está conseguindo acompanhar? Se precisar, dê um pausa no vídeo, retorne um pouquinho, mas faça esses cálculos, tenha certeza disso que vai ser importante com o Excel. Veja essa fórmula, tem 3 pares de parênteses e a potência mais uma divisão. Parece complexa, mas primeiro ele resolve os parênteses internos. Primeiro cálculo, 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6. O segundo cálculo, que está no segundo parênteses, 3 menos 1, resultado 2. O cálculo seguinte está no parênteses ainda, 6 dividido por 2, que o resultado é 3. Só então ele vai fazer o 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, total 9. Vamos fazer o cálculo do índice de massa corpórea? É o peso dividido pela altura vezes altura. Se nós vamos transformar isso na fórmula do Excel, a tendência é escrever da maneira que está aqui. Só que aqui contém um erro, uma pequena armadilha, porque se eu fizer dessa forma, o Excel primeiro vai dividir o peso pela altura. O resultado que ele vai multiplicar pela outra altura vai ser como esse caso aqui, as duas alturas vão se cancelar, o resultado seria apenas o peso. Eu tenho que perceber que eu tenho que resolver primeiro o denominador, ou seja, a altura vezes altura tem que estar entre parênteses para que ele faça esse cálculo antes de dividir o peso por esse resultado. Assim eu tenho uma fórmula correta. Isso pode ser até óbvio, mas é bom relembrar. 2 mais 3 igual 3 mais 2. 2 vezes 3 igual 3 vezes 2. Na soma e na multiplicação, não importa a ordem dos fatores. Agora, na subtração e na divisão já é importante. 2 menos 3 é diferente de 3 menos 2. 2 dividido por 3 é diferente de 3 dividido por 2. Vamos relembrar a propriedade distributiva? Ora, aqui eu estou fazendo 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. Primeiro eu teria que fazer as multiplicações, correto? Só que os dois números, o 4 e o 3, são multiplicados pelo 2. Então eu posso colocar isso em evidência, quer dizer, colocar isso fora. Primeiro eu resolvo 4 mais 3, por isso parênteses, o resultado que eu vou multiplicar por 2. Isso me permite simplificar diversos cálculos. Esse outro exemplo, 2 mais 2 vezes 3. Eu não percebo, mas esse 2 é a mesma coisa que fazer 2 vezes 1. Então, eu também posso colocar o 2 em evidência. Primeiro eu calculo 1 mais 3, o resultado eu multiplico por 2. Um exemplo um pouco mais prático. Suponha o preço do produto R$100, talvez seja o resultado até de um cálculo mais complexo. O preço do frete, 10% do valor do produto. O que eu tenho que pagar? O produto mais o frete. Eu tenho que pagar o produto R$100 mais o frete, 10% de R$100.
Então eu vou precisar ter calculado esses R$100 duas vezes da maneira que está. Mas eu posso entender assim também. Eu tenho que pagar os R$100 vezes 100% referente ao valor do produto, mais 10% referente ao frete. Então eu tenho que pagar 110% do valor do produto, o que dá na mesma que multiplicar o preço do produto por 1,1, ou seja, 110 dividido por 100, 1,1. Agora é a vez das funções e é importante entendermos alguns detalhes sobre elas. O Excel tem mais de 400 funções, mas muitas são muito específicas. Você não precisa e nem vai conhecer todas elas, mas é importante entender como as funções em geral funcionam. Cada função tem um nome definido por Excel e devo sempre abrir parênteses após o nome, sem usar espaço nenhum. Nesse exemplo, vamos usar a função soma. Dentro dos parênteses, coloco os valores que quero somar, separados pelo ponto e vírgula. Podem ser números, podem ser células, podem ser outros cálculos. Eu posso também colocar intervalos diferentes, como estão nos exemplos. Posso colocar uma coluna inteira. Conforme a função, posso colocar os valores de duas colunas. Observe que nas funções, o ponto e vírgula separam um valor de outro, numa lista de valores. Os dois pontos representam a palavra até. Se eu tenho A1, dois pontos, A4, representa de A1 até A4. Algumas funções podem não ter parâmetros, ou seja, não tem nenhum número para colocar entre parênteses. É o caso da função π, que vai retornar o número π. Não tem nada para colocar entre parênteses, mas preciso colocar o parênteses, deixar vazio e fechar. O resultado de uma função ou de uma fórmula pode ser parâmetro para outra fórmula também, como no exemplo que estou usando a média como um dos termos a ser somados. Quero reforçar aqui mais uma vez o papel do ponto e vírgula. Ele existe para separar os valores numa lista de valores para a função calcular. Fora do parênteses da função, o ponto e vírgula não significa nada. E com tantas funções, como descobrir quais as funções que o Excel tem? Na guia Fórmulas da faixa de opções, você tem um catálogo das funções para pesquisar. Estou mostrando aqui nas versões 2010 a 2019, são todas muito parecidas. Veja em vermelho na imagem. Mas você também pode clicar nesse ícone que está marcado em azul. Aí você encontra um assistente para as fórmulas, a caixa Inserir Função. Esse assistente é ótimo para você entender as funções, tirar as dúvidas, tem um link de ajuda que ajuda bastante. Mas quando você estiver no nível avançado, não deverá mais usar esse assistente para fazer suas fórmulas. Você pode até continuar usando para relembrar, para pesquisar, mas não é a maneira mais eficiente de escrever suas funções diretamente, principalmente quando suas fórmulas forem mais complexas. Para os cálculos com potência, você tem duas opções. Ou usa a função potência ou acento circunflexo, que é o operador da potência. As duas formas são equivalentes. Eu particularmente prefiro o operador, eu acho mais simples. Só lembre que a potenciação será feita antes de qualquer outro cálculo, então cuidado com os parênteses. Preste atenção nessa diferença sutil entre esses dois cálculos. Para calcular raízes, o Excel oferece apenas a função raiz, que calcule a raiz quadrada. Se você precisar calcular qualquer outra raiz, precisará lembrar de uma das propriedades da potenciação. Você deve elevar o número a 1 dividido pelo índice da raiz, como está aqui. Imagine que você e dois amigos estão comprando um carro para revender e combinaram dividir o lucro entre os três. Vamos chamar isso de comissão. Mas vocês também precisam descontar a tarifa do banco para transferir o dinheiro para cada um. Então vamos fazer a fórmula disso no Excel. Veja se você concorda. Como eu posso conferir essa ordem se o Excel está calculando correto? Basta a gente usar o botão mais incrível do Excel. Aqui na guia Fórmulas eu tenho o botão Avaliar Fórmulas. Aqui você pode calcular passo a passo o cálculo do Excel. O Excel vai sublinhando o próximo passo a calcular. Primeiro ele pega o valor de B2, depois o valor de B1, faz a subtração, elimina o parênteses, faz a divisão por 3, pega o valor dos R$10 da tarifa do banco e vai subtrair o resultado desses R$10. Está vendo? O Excel não pode ler a sua mente, mas você pode ler a mente do Excel. Nesse outro vídeo que estou indicando aqui, eu falo mais sobre esse botão Avaliar Fórmula. Ele permite você conferir cada fórmula do Excel. E aqui eu dou mais algumas dicas, vale a pena você assistir.
Aprendemos aritmética no começo da escola e nem sempre lembramos de tudo muito bem. Entenda bem os exemplos desse vídeo e exercite. Se achar necessário, faça o download do catálogo de vídeos em PDF que está aqui na descrição, que lá eu estou sugerindo um livro de matemática que pode ser útil para você. Sugiro também você assistir a esses outros vídeos que estou indicando na tela, que dá uma continuidade ao que nós vimos hoje. Obrigado e até mais!